Jair Bolsonaro entrou no restaurante de luxo em Brasília, como fazia sempre. O ambiente sofisticado, os olhares discretos e o atendimento impecável eram coisas às quais ele já estava acostumado. Mas, naquela noite, nada disso importava. Ao caminhar pelo salão, algo o fez parar bruscamente. A alguns metros de distância, ele viu uma mulher que não via há mais de 30 anos. Ela era Ana Clara, uma figura que fazia parte de um passado que ele escolheu esquecer. No entanto, o que realmente o fez congelar foi o jovem que estava sentado ao lado dela. Ele tinha cerca de 30 anos e exibia uma semelhança impressionante com Bolsonaro em sua juventude. O porte físico, os traços marcantes e o olhar firme pareciam refletir o próprio passado do ex-presidente. Foi naquele instante que Bolsonaro percebeu o que aquilo significava. Aquele jovem não poderia ser outra pessoa. Era seu filho. O impacto daquela visão trouxe de volta lembranças que ele acreditava ter deixado para trás. Décadas antes, ele havia conhecido Ana Clara em um período diferente de sua vida. Era um jovem militar, disciplinado e ambicioso, obcecado por construir uma carreira sólida e conquistar reconhecimento. Ana Clara era o oposto. Estudante de direito, idealista e questionadora, via o mundo de maneira completamente diferente. Enquanto Bolsonaro traçava planos detalhados para o futuro, ela valorizava o presente, a espontaneidade e a liberdade. Apesar das diferenças, eles viveram um relacionamento intenso. Mas Bolsonaro sempre deixou claro quais eram suas prioridades. Seu foco era a ascensão na carreira militar e, eventualmente, a entrada na política. Ele estava disposto a sacrificar tudo para alcançar seus objetivos, inclusive aquele amor. Então, veio a notícia inesperada. Ana Clara descobriu que estava grávida. Para ela, a descoberta foi um misto de surpresa e felicidade. Para Bolsonaro, foi o oposto. Ele enxergou aquilo como um obstáculo que poderia comprometer tudo o que ele havia planejado. A solução que encontrou foi a mais fácil e a mais covarde. Ele foi embora, sem explicações, sem despedidas. Mudou de cidade, cortou qualquer contato e seguiu sua vida. Enquanto ele subia degraus na política e consolidava sua trajetória pública, Ana Clara enfrentava sozinha a responsabilidade da maternidade. Agora, décadas depois, ele se via diante do passado que escolheu ignorar. O olhar de Ana Clara encontrou o dele e seu semblante mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão carregada de mágoa e memórias dolorosas. O jovem, ao lado dela, percebendo a tensão no ar, ficou confuso. Ele não sabia quem era aquele homem que acabava de interromper seu jantar, mas algo dentro dele o incomodava. Havia uma conexão invisível, um sentimento estranho de reconhecimento. Bolsonaro sentiu um aperto no peito como há muito tempo não sentia. Ele sabia que não poderia sair dali sem enfrentar a verdade. Com passos hesitantes, aproximou-se da mesa. O ambiente ao redor continuava o mesmo, mas dentro dele algo havia mudado completamente. Ana Clara não precisou dizer nada. O olhar que lançou a Bolsonaro era suficiente para comunicar tudo o que sentia. Foi naquele instante que a realidade caiu sobre ele como uma avalanche. O filho que ele abandonou antes mesmo de nascer estava sentado ali, diante dele, como um homem feito. Bolsonaro tentou encontrar palavras, mas sabia que não havia explicações que pudessem apagar o que aconteceu. Não havia justificativas para anos de silêncio e ausência. O jovem, ainda processando a cena, finalmente compreendeu. Pela primeira vez na vida, ele soube a verdade que sua mãe evitou contar por tanto tempo. Bolsonaro era seu pai, um pai que escolheu partir antes mesmo de conhecê-lo.
O peso daquela revelação caiu sobre todos à mesa. O filho, agora adulto, percebeu que não havia nada a dizer naquele momento. Ele viveu uma vida inteira sem aquele homem e agora não sabia se queria permitir sua presença. Bolsonaro sentiu a rejeição no olhar do filho. Percebeu que, por mais que tentasse se explicar, o tempo havia passado. O que ele destruiu com sua ausência não poderia ser reconstruído com palavras tardias. Então, sem trocar mais nenhuma palavra, Ana Clara se levantou e segurou a mão do filho. Juntos, saíram do restaurante, deixando Bolsonaro para trás. Ele permaneceu ali, imóvel. Pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente derrotado. Naquela noite, Bolsonaro não conseguiu dormir. O olhar do filho e a expressão de Ana Clara o assombraram por horas. Também pela primeira vez, percebeu que sua busca por poder, status e influência não poderiam preencher o vazio que ele mesmo criou. Nos dias seguintes, ele tentou contato. Mandou mensagens, fez ligações, mas não obteve resposta. O tempo passou e ele começou a aceitar que talvez fosse tarde demais para qualquer reconciliação. No entanto, um dia seu telefone vibrou. Uma notificação inesperada surgiu na tela. Era uma mensagem curta, simples, mas que carregava um significado profundo. Podemos conversar. Era do filho. Bolsonaro encarou a tela por alguns instantes, refletindo sobre o que aquilo significava. Respirou fundo antes de responder. Quando e onde quiser. Ele sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez estava disposto a tentar. E talvez, pela primeira vez em sua vida, entendia que certas batalhas não são vencidas com discursos ou estratégias. Algumas apenas exigem tempo, humildade e a coragem de encarar as consequências de suas próprias escolhas. Bolsonaro permaneceu olhando para a tela do celular, onde a mensagem ainda brilhava. Quando e onde quiser. Aquelas 4 palavras carregavam um peso inesperado. Não era um ataque, uma acusação ou uma cobrança. Era simplesmente uma afirmação. Mas para ele, parecia um desafio. Durante toda a sua vida, enfrentou adversários políticos, multidões inflamadas e crises intensas, mas nunca havia se sentido tão vulnerável quanto naquele momento. Era diferente porque dessa vez ele não poderia vencer com palavras afiadas ou com a força da sua convicção. Respirando fundo, decidiu responder. Com dedos hesitantes, digitou um local e horário. O encontro estava marcado. No dia seguinte, Bolsonaro acordou mais cedo do que o habitual. Tentou manter a rotina matinal, mas o pensamento fixo no que estava por vir não o deixava em paz. Ele se vestiu com a mesma formalidade de sempre. Mas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não era a figura pública que importava. Dessa vez, não havia eleitores, nem câmeras, nem discursos planejados. Ao chegar ao café, escolheu uma mesa no canto, onde poderia observar a entrada sem estar muito exposto. O tempo passou lentamente, cada minuto arrastando-se, como se o universo quisesse testá-lo. Quando o relógio marcou o horário exato, o jovem entrou. A presença dele não passou despercebida. Os passos firmes, a expressão séria e o olhar atento mostravam que ele não carregava indecisão. Não hesitou, não titubeou. Apenas caminhou até a mesa e se sentou diante do homem que, por 3 décadas, havia sido apenas uma ausência em sua vida. A conversa começou fria, formal, como se fossem 2 figuras públicas debatendo um tema qualquer. Mas, aos poucos, os assuntos superficiais deram lugar ao verdadeiro motivo daquele encontro. Bolsonaro falou sobre sua trajetória, seus desafios, tudo o que havia conquistado ao longo dos anos. Mas, a cada palavra, via no rosto do jovem algo que não era raiva, nem dor. Era algo pior: indiferença. O filho escutou cada explicação com um semblante inalterável. Não interrompeu, não rebateu,
Apenas absorveu tudo sem demonstrar emoção. Quando Bolsonaro terminou, o silêncio tomou conta do ambiente. Então, sem qualquer hesitação, o jovem se levantou. Ele não precisava dizer nada. O gesto por si só era suficiente. A decisão já havia sido tomada muito antes daquele encontro acontecer. Bolsonaro permaneceu ali, observando-o sair pela porta sem olhar para trás. Sentiu um vazio que nenhuma derrota política havia provocado. Compreendeu, enfim, que a batalha que tentava travar já havia sido perdida muito antes de começar. Então, algo inesperado aconteceu. Quando saiu do restaurante, uma moto parou bruscamente ao seu lado, o motor roncando alto. O motociclista, vestindo um capacete espelhado, olhou diretamente para ele e abaixou o visor. Por um breve instante, Bolsonaro congelou. Seu instinto o alertava de que algo estava errado. Mas antes que pudesse reagir, o motociclista esticou o braço e lhe entregou um envelope pardo. Sem dizer uma palavra, acelerou e sumiu pelo trânsito caótico. Bolsonaro segurou o envelope. Ele não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão. Seu coração bateu mais rápido. Olhou ao redor, mas ninguém parecia notar o que havia acabado de acontecer. Com um misto de curiosidade e apreensão, abriu o envelope. Lá dentro, havia apenas uma única folha de papel. Ao desdobrá-la, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O texto era curto, poucas palavras, mas elas carregavam um peso imensurável. Agora você entende? Bolsonaro releu a mensagem. O calor do sol já não parecia tão intenso. As vozes ao redor ficaram distantes. Ele não precisava perguntar quem havia enviado aquilo. A resposta estava nele mesmo. Durante toda a vida, acreditou que poderia controlar a narrativa, que poderia decidir quem ficava e quem saía de sua história. Mas, naquele momento, percebeu a verdade. Não são os discursos que definem um homem. São suas escolhas. E não há influência, poder ou fama capaz de mudar o que já foi feito. Colocou o papel no bolso e retomou a caminhada, agora mais devagar. Pela primeira vez em muito tempo, não estava fugindo do passado, mas aceitando o presente. Porque no final, não importa o que dizem sobre você. O que importa é o que você deixou para trás.